Já tá conectado, amém. O Facebook já tá conectado. A paz, Eliane, glória a Deus, amém, saudade. Que bom que você entrou. A paz, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. A paz do Senhor Jesus. A paz, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Eliane, a Luciene, a Silvana, a Raquel, o Ivan, a Maria, amém, a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus para quem vai ouvir a aula aí pelo áudio, glória a Deus, amém, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 19, tá? Hoje a gente já tá no finalzinho ali do cerco, na quinta-feira a gente já vai falar sobre a tomada do Reino Norte pela Síria, e então a gente vai parar de falar sobre o Reino Norte, tá? Então a gente vai ficar a partir de quinta-feira, na sexta-feira a gente vai começar a falar só sobre Judá, tá? Então a gente vai seguir ali só o reino de Judá até ali o cativeiro na Babilônia, né? Então a gente vai seguir essa sequência aí para entender o que vai acontecer ali, que vai conduzir esse povo até o cativeiro lá na Babilônia. Então a gente já tá no finalzinho da história aqui do Reino Norte. A gente vai voltar a ver esse povo lá no Novo Testamento, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso antes do Novo Testamento, porque a gente não fala mais sobre o Reino Norte até que lá no Novo Testamento surjam os samaritanos, que é esse povo do Reino Norte, que tinha sido levado para a Síria, né? Então, e a gente não fala mais sobre ele. A Bíblia, ela não se importa muito em falar sobre esse povo, né? Ela concentra mais a mensagem ali no reino de Judá, tá? Então, como o reino norte vai ser levado pela Síria e o reino de Judá continua ainda 100 e poucos anos ali, né, reinando, e depois ele é levado para a Babilônia, a Bíblia, ela concentra-se mais no reino de Judá, né, nessa sequência da história aí da Babilônia. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre eles na volta do povo, quando eles voltam ali do cativeiro, né, quando eles estão ali no Império Medo-Persa, né, que eles voltam lá, né, o decreto de Ciro, né, depois mais pra frente eles voltam com Artaxerxes, né, Artaxerxes, lá o filho do rei, né, que a Esther casa, né? Então, quando eles voltam, a segunda leva das pessoas voltam lá, né? Aí a gente vai ver que tem uma certa coisa ali, porque eles vão estar reconstruindo e os samaritanos querem ajudar, né? Então a gente vê um pouquinho ainda ali eles, tá? E a gente vai falar sobre isso, né? Por que que eles voltaram, né? Eles não tinham voltado, a Bíblia não fala sobre isso. Mas, gente, agora só mais pra frente, tá? Então, agora é a última vez que a gente vai falar por agora sobre o Reino Norte, é quinta-feira. Então, quinta-feira a gente vai falar sobre o Reino Norte, então a gente vai parar de falar sobre o Reino Norte, só sobre o Reino de Judá, e a gente vai voltar a falar sobre o Reino Norte só lá na reconstrução do templo, lá na construção do muro lá, quando eles voltarem, depois do cativeiro da Babilônia, depois que o Império Medo-Persa dominar ali a Babilônia e eles voltarem. Então, a gente vai ficar um bom tempo sem falar do Reino Norte, tá bom? Então, amém. Hoje eu vou seguir a mesma coisa que eu fiz ontem. Ontem, antes de iniciar o capítulo de ontem, eu expliquei qual era o contexto histórico ali da Etiópia, pra gente entender o que Isaías estava falando. E hoje eu vou fazer a mesma coisa, tá? Para a gente entender o contexto aqui do que Isaías está falando para o Egito, a gente tem que entender o que o Egito está fazendo. Então, a gente vai entender o que o Egito está fazendo aqui, tá bom? Então, a gente lembra que a gente está no mesmo momento histórico. Qual é o momento histórico que a gente está? Tem o cerco no Reino Norte, né? A gente lembra que o Reino Norte, Oséias, já era tributário ali da Assíria, né? Ele já pagava tributo ali para a Síria, né? A gente lembra disso. E ele parou de pagar, ele se negou a pagar, não quis mais pagar o tributo ali. Tentou fazer um acordo com o Egito ali para o Egito ajudar ele a vencer a Síria. O Egito não quis. Então, ele sabia que o rei Salmaneser, o rei da Assíria, Salmaneser, não ia deixar isso quieto, ia invadir o Reino Norte, ia tomar eles, ia castigar eles porque eles não pagaram o tributo, né? Então ele já ficou preparado para essa invasão, a gente viu, e ele consegue ficar 3 anos com o Reino Norte fechado. Ele consegue ficar 3 anos ali dentro das muralhas, né? Então eu expliquei isso na aula passada, quando Oséias ele se recusa a pagar o tributo, ele já sabe que vai vir uma guerra. Então ele fecha o portão da cidade e ele fica protegido ali, né? Protegido, Silvio, ele fica protegido ali pelas muralhas e pelo portão da cidade,
tá? Mas, foi o que eu disse na aula passada, isso era uma estratégia naquela época. Realmente, gente, as muralhas, né, era difícil, quando você vai entrar numa cidade com muralhas, ficavam soldados ali em cima para atacar os que se aproximassem da muralha, né? Então não dava, o Império Assírio, ele ia ser destruído. Então, o que se fazia nessa época? Era muito comum, um cerco, né? Então se fazia um cerco na cidade e uma hora aquela cidade ia se render, porque a cidade ia ficar sem comida, né? Então, até que o Reino Norte resistiu muito tempo. O Reino Norte vai resistir por 3 anos. Ele até resistiu muito tempo com aquela porta fechada, né? Sem ninguém entrar nem sair ali, todo mundo só dentro da cidade. Eles resistiram por 3 anos. E depois não tem mais jeito e eles acabam se entregando, tá bom? E agora a gente tá nesse finalzinho dessa história. Tá o cerco ali da Assíria, o Reino Norte está fechado ainda, tentando resistir, tá ali no finalzinho já do cerco, né? E a gente lembra que o Reino de Judá também tem uma ameaça ali, a Síria vai entrar ou não vai, mas o rei Ezequias não cede à Síria. O rei Ezequias, a Bíblia diz que depois de Davi, né, não houve um rei como Ezequias até o tempo de Ezequias. A gente vai ver um rei bom como Ezequias em Josias, mais pra frente, que é o bisneto de Ezequias. Mas até então, Ezequias foi o melhor depois de Davi, né? Então, Ezequias consegue ainda segurar o reino de Judá por conta da fé dele. Ele consegue fazer um avivamento no reino de Judá, a gente lembra, né? E por isso Deus acaba protegendo esse reino e eles não são tomados pela Síria. A gente lembra no começo do livro de Isaías, as profecias anteriores ali sobre o reino de Judá, era que a Síria ia tomar o reino de Judá. Mas por conta de Ezequias que não vai tomar, porque Ezequias foi um rei diferente. Ele foi um rei que fez um diferencial para aquele povo, né? Como um líder bom salva um povo, né? E Ezequias é a prova disso. Ele foi um bom líder, né? Enquanto o pai dele, Acás, foi um péssimo líder e ele levou o povo a quase a destruição total e a tomada da Síria, Ezequias, ele já vem um rei diferente de Acás. E por causa dele, por causa da fidelidade dele, por causa do fervor dele, do empenho dele em fazer o povo conhecer a lei de Deus, né? De voltar, né? Toda o ritual religioso ali. Então, por conta disso que eles não são levados pela Síria, né? E é dentro deste contexto que a gente estudou ontem a Etiópia, lembra? Ontem, no capítulo 18, Isaías, né? Deus manda por meio de Isaías uma mensagem para a Etiópia e eu expliquei o que estava acontecendo, né? Dentro desse contexto histórico, a Etiópia estava com medo, porque se a Assíria invadisse Judá, o próximo caminho da Síria era ir para o Egito, vem descendo para o sul, né? Aqui tem o deserto, depois do reino de Judá vem o deserto, eles iam chegar no Egito. O Egito era uma potência, né? A gente vai ver até ali na época do Império Romano, Império Grego, o Egito sempre foi, né? Tanto que o Império Romano, o Egito foi a última nação, né, a ser conquistada ali pelo Império Romano, com uma certa resistência da Cleópatra ali, mas o Egito sempre foi uma potência. E é essa questão agora, que a gente vai estudar no capítulo 19. E a Etiópia sabia disso. Então o Egito, ou ele resistiria à Síria, ou ele se uniria à Síria. Essa é a questão. O Egito era uma potência que valia a pena ser sua aliada. Por isso que o rei Oséias foi buscar a ajuda do faraó Só lá no Egito. Então era uma nação que valia a pena ser sua amiga. Se fosse para pensar numa nação que poderia combater a Síria, seria o Egito. E foi isso que Oséias pensou. Só que o Egito fez o quê? Traiu Oséias. Então o Egito foi lá e falou para a Síria, dedurou Oséias para a Síria, né? Então a gente já começa a ver que o Egito começa a andar no sentido de virar um aliado da Síria. E a Etiópia percebeu isso. E ontem a gente estudou isso, porque a Etiópia, percebendo isso, a Etiópia pensou o quê? Poxa, se a Síria tá descendo, já dominou o norte, já tomou a Mesopotâmia, já veio ali dominando o norte, tá agora indo para o reino de Judá. Se eles dominam o reino de Judá, eles chegam no Egito, fazem aliança com o Egito e tomam a Etiópia. Então vamos nos unir a Judá. Com o Egito não dá pra gente se unir, porque o Egito é traiçoeiro. Vamos nos unir a Judá. E foi essa a intenção da Etiópia ontem que a gente estudou, que Isaías falou que não precisa deles não, que Judá tem Deus e Deus basta. Não precisa da ajuda da Etiópia não para vencer a Síria. E hoje a gente vai ver que Isaías vai trazer uma mensagem de Deus pro Egito.
Então, dentro desse contexto que a gente está estudando, dessa guerra que eu estou falando aqui, né? Vamos ver o que o Egito está fazendo. Porque agora Isaías vai vir trazer uma mensagem de Deus para o Egito. E essa mensagem a gente vai ver agora, né? Assim como ontem foi a mensagem para a Etiópia, que a Etiópia estava com medo, a gente vai ver qual é a mensagem para o Egito. O Egito está com medo da Síria, o que o Egito está achando, né? Então hoje é isso, tá bom, gente? Então amém, amém. Eu vou orar agora e a gente começa a estudar Isaías 19, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus fala conosco, se revela a cada um de nós, Pai, que a tua palavra seja muito clara aos nossos ouvidos, que a sua verdade seja muito manifesta, seja consistente, que não venhamos a ter nenhuma dúvida e que qualquer dúvida que venha a surgir, que teu Espírito Santo venha saná-la, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Deus, perdoai as nossas ofensas. Perdoai os nossos pecados, as nossas transgressões, porque nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade, nós reconhecemos que nós somos falhos, nós somos pecadores. A tua palavra diz que o pensar já é pecado, Deus, e nós reconhecemos, Pai, nós reconhecemos que nós pecamos, ainda que não venhamos a praticar, mas se pensamos algo que não deveríamos ter pensado, ali nós já pecamos. Se sentimos algo que não deveríamos ter sentido, ali nós já pecamos. Se nós falamos algo que não deveríamos ter dito, ali nós pecamos, Senhor, e nós te pedimos perdão por isso. Mas também reconhecemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor um dia disse isso, o Senhor disse isso para Moisés, o Senhor é o Deus que perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado. E o Senhor é aquele que abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Amém. Perdoe as nossas fraquezas, Senhor. Amém. Assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos ofendem, Senhor. Nós liberamos hoje o nosso perdão para todos aqueles que um dia nos ofenderam, nos magoaram. Nós perdoamos essas pessoas, Senhor, porque nós sabemos que nós só seremos perdoados à medida que nós também perdoamos, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha com a tua infinita graça, com a tua infinita bondade e nos deixe experimentar da tua benignidade, Senhor. Em meio a esse mundo tão cruel, em meio a essa vida tão difícil, em meio às dificuldades que enfrentamos no dia a dia, Senhor, nós precisamos experimentar da tua benignidade, Senhor. Nos permita, Senhor, experimentar da tua bondade, Pai. Amém. Que o Senhor derrame sobre nós da tua graça, Pai. Que o Senhor não se volte para os nossos pecados, mas que o Senhor, meu Deus, estenda sobre nós a tua graça e a tua misericórdia e graças a ti, porque o Senhor não é um Deus que retribui segundo aquilo que nós merecemos, mas o Senhor é um Deus que nos concede a graça e a misericórdia. Deus, obrigada, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos ensine a tua verdade, porque só ela nos libertará. O Senhor é o único que nos tira das nossas trevas e glória a Deus por isso. Ó Senhor, nos tira das nossas trevas, vem e nos salva, nos livra, nos salva de nós mesmos, Deus, porque dentro de nós há um eu mau, há um eu que nos conduz à morte. Nos ajuda, Senhor, nessa luta, Pai. Nos ajuda na luta espiritual em que não vemos. Envia, meu Deus, ao nosso favor os teus anjos, para que eles guerreiem ao nosso favor, para que o seu exército seja conosco, porque o Senhor é o Deus de guerras, o Senhor é o Deus dos exércitos. Que o teu exército seja ao nosso favor, assim como foi com Eliseu, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, Senhor, que o Senhor nos guie mansamente, que o Senhor venha com a sua longanimidade, Pai. Que a sua paciência seja esticada para conosco, porque nós precisamos dela. Oh Deus, tem paciência para conosco e nos conduza, Senhor, nesse caminho, nos conduza pela mão. Oh Deus, assim como Moisés um dia disse, nós não queremos ser conduzidos e levados por nenhum outro senão por Ti, Deus. Nem mesmo Teus anjos, nós queremos a Tua presença, Deus. Se o Senhor não vier conosco, nós não iremos, assim como Moisés um dia disse. Assim como Moisés preferia morrer no deserto, na Tua presença e perder aquela promessa de Canaã, assim somos nós, Deus. Nós preferimos morrer no deserto contigo, a chegar a uma terra que mana leite e mel sem a Tua presença.
Oh Deus, que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Oh Pai, amém. Que o Senhor nos abençoe, Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o dono de tudo, de toda a prata, de todo o ouro e de tudo que há neste mundo. Tudo pertence a Ti, tudo foi criado por Ti, Deus. Nós reconhecemos isso, Senhor. E por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor conceda sobre cada um de nós as suas bênçãos, para que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que não nos falte o pão, não nos falte o alimento, não nos falte a provisão de cada dia, Senhor, que o Senhor nos faça coluna de sustentação, meu Deus, dessa terra, para que venhamos a sustentar os necessitados, os órfãos, os oprimidos. Oh, meu Deus, nos levanta para que possamos trabalhar para o Teu reino, para que possamos, meu Deus, propagar o Teu nome, para que possamos ajudar os necessitados, em nome de Jesus, amém. Deus, derrama sobre cada um de nós a Tua sabedoria. Oh, meu Deus, porque sem a Tua sabedoria de nada adianta termos qualquer coisa neste mundo. Então nos ensina, Pai, nos ensina a Tua sabedoria. Amém. A Tua palavra diz que todo aquele que pedir sabedoria lhe será dado. Que essa palavra se cumpra neste momento e que o Senhor dê a cada um de nós da Tua sabedoria, Pai. Amém. Porque a Tua sabedoria, ela nos torna precavidos. A Tua sabedoria é diferente, Deus, da sabedoria da experiência. A experiência nos dá uma sabedoria que foi alcançada por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio do errar. Mas a Tua sabedoria é aquela que nos previne de errar. Nós não precisamos errar, nós não precisamos sentir dor, porque a Tua sabedoria vai além da experiência. Oh Deus, nos conceda dessa sabedoria, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nos use, Pai, nos use para o Teu reino, para a exaltação do Teu nome. Que o Seu nome, Pai, seja glorificado através das nossas vidas, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Amém. Que todos possam ver através das nossas vidas o Deus que nós servimos, o quão grandioso Tu és, o braço forte que Tu tens, Deus, e que o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor não mudou. Oh Deus, faz ainda hoje os mesmos milagres, faz ainda hoje, Pai, os Seus milagres. Mostra para esse povo que o Senhor é Deus nessa terra. Em nome de Jesus, assim, meu Deus, como Elias clamou e o Senhor atendeu, que o Senhor atenda a nossa oração e que o Senhor faça ainda hoje, mais uma vez, os Seus milagres, para mostrar para esse povo que há Deus nessa terra. Amém. Oh Deus, obrigada. Obrigada pelo Teu amor, por esse amor que nos resgatou e nos salvou. Obrigada, Senhor, por ter entregue Seu único Filho por cada um de nós quando nós nada merecíamos e ainda nada merecemos. Mas a Tua graça é isso, é recebermos aquilo que não merecíamos. Glória a Deus por isso. Amém. Senhor Jesus, obrigada pelo Teu sacrifício. Nós jamais saberemos a medida da Tua dor naquela cruz, mas nós reconhecemos que o preço foi alto. O preço pago foi muito alto por cada um de nós. E obrigada por ter demonstrado para cada um de nós o quanto somos valiosos a Ti. Nós sentimos pelas Suas atitudes naquela cruz, pelo que o Senhor fez por nós, nós sentimos o que a Tua palavra diz. Ainda que nosso pai e nossa mãe nos rejeite nessa terra, ainda que aquele que nós mais amamos neste mundo nos rejeite, nós temos a certeza que Deus não nos rejeitou com aquele amor incondicional que Ele mostrou naquela cruz. E assim nós nos sentimos amados. Amados de uma maneira absoluta. Glória a Deus por isso. Obrigada, Pai. Obrigada por esse amor tão grandioso. Deus nos ensina os Teus preceitos, nos ensina a Tua verdade, os Teus mandamentos. Porque se nós conhecemos a Tua verdade, se nós conhecemos as Tuas ordens, nós não nos desviaremos dela, Pai, nem para a direita e nem para a esquerda, nós teremos prazer em andar em obediência.
porque nós não queremos, meu Deus, nos desviar de Ti. Tudo que nós queremos é contemplar a Tua face. Tudo que nós queremos, meu Deus, é a Tua presença. Então nos ensina, Senhor, nos ajuda. Que o Teu Espírito Santo seja muito claro dentro de nós, nos guiando, nos mostrando o que é certo e o que é errado e nos orientando nesta caminhada. Que o Seu Espírito Santo nos use com ousadia, com intrepidez para o Teu reino, Deus. Para que o Senhor seja exaltado nessa terra, Senhor. Amém. Que a Tua palavra corra sem obstáculos, que ela ultrapasse barreiras, fronteiras, que ela chegue a todos os povos, Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, para que todo aquele que ouvir esta palavra seja convencido dela pelo Teu Santo Espírito, porque só Tu convences, Deus. Que essa palavra venha a penetrar nessa pessoa, produzindo os efeitos que ela tem. Porque a Tua palavra diz que ela é mais afiada do que uma faca de 2 gumes, e ela entra cortando aquele que a ouve e convencendo essa pessoa dos seus pecados, levando ela ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira transformação. E amém. Que isso se cumpra sobre cada um de nós que estamos ouvindo a Tua palavra. Que cada palavra Tua, Deus, penetre em nossos corações no lugar mais profundo, para que ela venha a ser muito bem guardada, para que Satanás jamais venha roubá-la de nós. Que venhamos a praticar tudo isso que estamos aprendendo. Que venhamos a ter em mente que devemos honrar o Teu nome. Que venhamos a ter em mente que não carregamos mais o nosso próprio nome, mas recebemos o nome da família de Deus. Hoje nós temos a responsabilidade de carregar o nome da família de Deus. Que venhamos a ter isso em mente para Te honrar sempre, Deus, em público e no oculto, porque o Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor é um Deus que sonda os corações. O Senhor é um Deus que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor é um Deus que sabe o que nós vamos dizer antes mesmo de nós abrirmos a boca. O Senhor é um Deus que sabe decifrar uma lágrima. O Senhor é um Deus que sabe compreender um gemido. O Senhor é um Deus que sabe exatamente o que nós precisamos. Então, Deus, em o nome de Jesus, atende agora cada uma de nossas orações que fizemos a Ti em aflição. Angustiados, muitas vezes não conseguíamos nem falar, nós só chorávamos. Mas o Senhor é aquele que decifra até o choro. Então, Deus, em nome de Jesus, atende cada uma das nossas orações, para nos conceder segundo os desejos dos nossos corações, porque o Senhor diz que além de Deus o Senhor é Pai. O Senhor diz que o Senhor é um Pai que tem prazer em dar o que o seu Filho pede. O Senhor não brinca com nossos pedidos. O Senhor um dia disse isso, que jamais daria pedra para quem lhe pede pão. Amém, Deus, e é nessa palavra que nós cremos. É nisso que nós acreditamos. Senhor Jesus, o Senhor um dia disse que iria ficar à direita do Pai e que lá, sentada à direita do Pai, intercederia por cada um de nós. E se precisássemos, se a gente precisasse, era só te chamar, que o Senhor falaria com Deus a favor de nós. O Senhor um dia disse isso, Jesus. E nós cremos nisso que o Senhor um dia disse. Nós cremos que o Senhor está à direita do Pai. Nós cremos que o Senhor vive. Nós cremos que o Senhor fala e que o Senhor é atendido pelo Pai. Às vezes nós oramos a Deus e parece que o céu está de bronze, que Deus não nos ouve. Então, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor interceda por nossas orações junto ao Pai. Porque se o Senhor pedir, Ele atenderá. Nós sabemos disso. Amém. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, alcance neste momento os nossos familiares por quem nós
tanto estamos orando, essas pessoas, amigos, parentes, por quem estamos orando há tanto tempo. Toca nessa pessoa, Deus, por favor. Nós sabemos, a tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter misericórdia e endurece o coração de quem o Senhor quer endurecer. Mas a tua palavra também diz que a oração de um justo tem muito efeito, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermos sejam curados. A tua palavra diz que o Senhor queria destruir aquele povo no deserto. Irado por causa do pecado daquele povo, o Senhor queria recomeçar só a partir de Moisés. Mas Moisés intercedeu por aquele povo. E a intercessão de Moisés fez com que o pecado daquele povo fosse perdoado. E mais uma chance foi dada a eles para que eles se convertessem. E o Senhor se apresentou a eles com toda a longanimidade, com toda a paciência. O Senhor se mostrou a cada um deles para que eles se convertessem a Ti. E é nisso que nós cremos e é por isso que nós estamos aqui orando por essas pessoas, para que o Senhor não se atente ao pecado delas, mas que o Senhor ouça as nossas orações, para que o Senhor conceda mais uma oportunidade a elas e que com toda a paciência do mundo o Senhor se apresente a cada uma dessas pessoas, que o Senhor quebrante o coração delas e que elas venham a se converter a Ti, Deus. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus, livrai-nos de todo mal. Nos protegei, Pai, de todo o ataque do maligno. Que nenhuma seta nos atinja, que nada nos alcance de maligno. Mas que o Senhor nos revista com a sua armadura. Coloque em cada um de nós o seu capacete. E nos prepare, Deus, para sermos soldados fiéis, representando o Teu nome nessa terra. Porque nós temos prazer, Deus, na Tua servidão. Porque a Tua servidão é leve. O Teu fardo é leve. E nós temos prazer em Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, Deus, tudo que temos, tudo que somos. Consagramos a Ti. Se um dia fizemos algum pacto, ainda que sem querer, com Satanás e com o mundo dele, se um dia demos alguma concessão, alguma permissão a Satanás, nós anulamos neste momento, em o nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. E o que essas pessoas determinarem nessa terra, será selado nos céus. E é isso que nós determinamos. Que toda aliança que um dia fizemos com Satanás e com o mundo dele, que seja quebrada em o nome de Jesus, amém. Não temos mais parte com Satanás. Na nossa vida só cabe um Deus, e é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Que o Senhor venha e tome tudo que é Teu. Entre nas nossas casas e tome o Teu lugar, Deus. Porque a Tua palavra diz que o justo santifica a Tua casa. Então venha, Deus, e toma o Teu lugar em nossas vidas, em nossas casas, em nossa família, no nosso casamento. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Então, gente, amém. A gente vai falar sobre Isaías 19, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho agora Isaías 19, o que está acontecendo. Nossa, minha vista tá até meio assim, por causa da oração. Glória a Deus. Isaías 19, né? A gente lembra, no Reino Norte, tá tendo cerco, né? A Assíria tá fazendo cerco ali no Reino Norte, vai tomar o Reino Norte, a gente vai ver na quinta-feira agora, o Reino Norte vai sumir ali, vai voltar mais para frente como os samaritanos. Então, a gente está nesse contexto histórico do Reino Norte, onde tem o cerco ali da Assíria. A gente lembra que Oséias, ele quis parar de pagar o tributo que ele pagava para rei Salmaneser da Assíria,
né? E ele sabia que ia ter uma guerra e ele foi pedir ajuda para o rei So, o faraó So do Egito. E o faraó So do Egito, quando recebeu o pedido de ajuda de Oséias, ele dedurou Oséias para a Síria. Ele não foi ajudar Oséias, ele foi dedurar Oséias para Salmanésia, tá? Então ele não ajudou o Reino Norte. Aí nisso a gente lembra que tá lá o cerco, o Egito se recusou a ajudar Oséias, o Egito, pelo contrário, mostrou apoio para a Síria e no dedurar Oséias. E nesse meio tempo, Judá também está ali resistindo para não se entregar para a Síria. Judá também está ali resistente para não ser tomado pela Síria. A gente viu na aula passada que a Etiópia começou a ficar com medo da Síria tomar Judá, porque se a Síria tomar Judá, a Síria vai vindo seguindo o sul ali, vai entrar no Egito, provavelmente fazer aliança com o Egito e vai para a Etiópia. Então a Etiópia tentou fazer um acordo com Judá. A gente lembra que Isaías falou para não fazer acordo com a Etiópia, porque eles não precisam de ajuda humana, porque eles precisam de Deus. Deus vence, como diz Jonatas. Eu acho tão linda essa passagem de Jonatas, né? O filho de Saul, quando Jonatas fala: se Deus está nesse negócio, ele vence com um homem ou com 300. Ele não precisa de muitos. Se Deus está aqui com um homem, ele vence um exército inteiro. E uau, é isso que Isaías estava falando. Isaías estava dizendo: a gente não precisa da Etiópia. A gente não precisa desses guerreiros. Tudo bem, vocês são poderosos, vocês são altos, são fortes, são incríveis guerreiros. Mas a gente não precisa de vocês. O nosso Deus basta. Deus, se Deus está no negócio, com um só homem ele vence. E nesse contexto histórico está o Egito, que a gente vai agora falar no capítulo 19. Qual é a impressão que a gente tem do Egito? O Egito mostra o que está a favor da Síria. É muito claro isso, né? Quando ele nega a ajuda, a gente vai ver mais para frente também, vai surgir uma outra coisa com o Egito, né? Tem muito disso do Egito, o povo pedia ajuda para o Egito, né? Como eu disse no início da aula hoje, era uma potência, gente. Se tinha uma potência ali que podia ali ser pau a pau ali com a Síria, seria o Egito. Então, o Egito, né? Eles mostram claramente que eles estão apoiando a Síria. Eles deixam isso muito claro. E o que a gente tem como primeira coisa importante da gente lembrar, né? O Egito, a gente lembra que o povo de Israel foi escravo nesse lugar, né? A gente lembra, né? Depois da morte de José, se esqueceram ali do povo israelita, de quem eles eram, e escravizaram o povo de Israel ali, né? Então, a impressão que a gente tem ali do Egito é que eles consideram o Deus de Israel fraco. E Deus vai falar muito sobre isso no capítulo 19, sobre os deuses do Egito, tá? Porque assim, a impressão que dá é que o Egito considera o Deus de Israel muito fraco. E a gente lembra que no Egito, eu já falei isso na aula anterior, tinha mais de 3.000 deuses. E eles pensam que não, esse Deus aí é muito fraco. A gente lembra disso desde a época ali de Moisés, lembra? Que era uma guerra de deuses, né? Era o Deus de Israel contra os deuses do Egito. Isso eram as pragas, né? Luta de deuses ali, realmente, né? E o Egito pensava o quê? Não, esse Deus de Israel é muito fraquinho. É um Deus que permitiu que o povo fosse escravo. É um Deus que agora permitiu que o Reino Norte fosse pego pela Síria. O cerco tá lá e vão levar o Reino Norte. É um Deus fraquíssimo. Eles pensavam isso sobre o Deus do Reino Norte, do Reino de Israel, Reino Norte e Reino Sul, tá? Então, isso é uma consideração muito importante para ler o capítulo 19, a gente tem que ter isso em mente. O Egito considerava o Deus de Israel fraco. Eles falavam: os meus deuses são bons, o Deus Sol é o melhor. Né, que a gente lembra que o Deus Sol era o mais importante Deus lá do Egito. E eles falavam: não, meu Deus é melhor, os meus deuses são maiores, são melhores do que o Deus de Israel. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante para a gente considerar no capítulo 19 agora. O Egito, ele necessitava muito do rio Nilo. O Egito, ele era a potência que ele era por causa do rio que ele tinha. Se aquele rio secasse, ele não era a potência que ele era. Ele ia ser perturbado. Ele só era o que ele era por causa do rio. Então, ele precisava muito daquele rio. O rio Nilo era vital para o Egito.
Ele era essencial para o Egito, tá? E isso a gente tem que ter em mente para entender o que vai ser falado agora no capítulo 19. Então, o que o Egito pensava? Ah, Judá vai ser facilmente invadido pela Assíria. O reino norte foi levado pela Síria. Também o Deus deles é fraquinho, é tranquilo. Agora eu sou uma potência, né? E ele tinha um poder econômico muito grande por causa do rio também, né? Por causa do rio que sustentava ali, né? Toda o verde, né? Todo o sistema ali, né? Era influenciado por aquele rio. E eles se achavam muito fortes. Em vez de falar, não, a gente é invencível. Com o nosso rio Nilo, a gente é invencível e os nossos deuses, tá? Então, dentro desse contexto é que Isaías fala agora. Aí no versículo 1 vem Isaías falando. Ó, é o seguinte, no versículo 1, Isaías fala. Essa é a mensagem que Deus tem para o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Entenderam por que eu expliquei tudo isso agora? Está falando sobre os deuses do Egito. Então a gente tem que entender isso. Deus está falando, eu vou mais uma vez rivalizar com esses deuses aí. E vocês vão ver que os deuses de vocês não são nada. É isso que Deus está falando. Deus está vindo nesse sentido, falando por meio de Isaías. Aqui, quando ele diz, eu vou vir cavalgando numa nuvem ligeira e eu vou entrar no Egito, não está falando sobre Jesus, que ele vai vir na nuvem. Não, não é sobre isso. É no sentido de numa tempestade. É isso. Porque, vamos imaginar, o Egito está pensando, eu sou inatingível. O Egito está pensando, nada vai acontecer comigo. A Etiópia vai ser levada, o reino de Judá vai ser levado, vai todo mundo ser levado, mas comigo nada vai acontecer. Eu sou muito bom, meus deuses são muito bons, eu sou muito forte, nada vai acontecer comigo. E é isso que Deus está falando. Deus está falando que está vindo em direção ao Egito numa nuvem ligeira. Ou seja, é uma tempestade que está chegando e eles não estão vendo. Por isso que eles estão achando que está tudo bem. É isso que Deus está querendo dizer. Eu tô indo para vocês numa nuvem ligeira, mas vocês não estão vendo. Eu tô indo para causar uma tempestade aí, mas vocês não estão recebendo um aviso para se prepararem. Vocês acham que tá tudo bem. E então, por meio dessa nuvem ligeira, eu vou entrar no Egito. E então, quando eu entrar no Egito, Deus diz, quando ele entrar lá com a tempestade para causar o terror dentro do Egito, os deuses que o Egito serve vão ter medo de Deus, do Deus de Israel. Os deuses que vocês acham que são mais fortes do que o Deus de Israel vão ter medo do Deus de Israel. É isso que Isaías está falando. E o coração de vocês, então, vai se derreter. Neste momento, vocês vão falar, caramba, a gente fez errado. O Deus deles não era tão fraco assim quanto a gente achava. Aí no versículo 2, Isaías continua dizendo, porque eu farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Deus está falando como é que ele vai entrar na cidade. Lembra que Deus falou, eu vou chegar como uma nuvem ligeira. Eu vou chegar como uma tempestade, mas vocês não vão perceber que sou eu chegando como tempestade. Mas quando vocês perceberem, quando vocês virem o que está acontecendo, já é tarde demais. E é isso que Deus está falando. Eu vou chegar de mansinho, fazendo irmão brigar com irmão, pai brigar com filho. E vocês vão estar achando que isso é normal. Mas sou eu chegando. Isso é o aviso de que eu estou chegando. Essa confusão que vai começar a ter entre vocês mesmo, sou eu chegando. É a minha nuvem ligeira chegando que começa a estremecer a terra de vocês e vocês não estão percebendo. E vocês começam a brigar entre vocês, porque eu estou chegando. É nesse sentido. O que lembra muito o livro de Apocalipse que fala isso, né, gente? Os sinais de que Deus está vindo é isso, né? É pai brigando com filho, filho brigando com pai, pai matando filho, filho matando pai, o amor vai se esfriar, né? E é isso que está dizendo aqui, Deus está falando. Eu vou chegar como uma nuvem ligeira, vocês não vão perceber que eu estou chegando. Quando eu chegar, é que nem diz no Novo Testamento, no Apocalipse, né?
ele não, quando Jesus vier, vai vir, ninguém sabe o dia. Então tem que estar todo mundo preparado, porque a gente não sabe o dia e nem a hora, né? Mas vão ter sinais, vão existir sinais, né? Ah, a Silvana ia perguntar isso. Vão existir sinais, mas o dia e a hora ninguém sabe. Mas vão ter sinais de que tá chegando, tá perto. E é isso que Deus está falando aqui. A gente lembra que lá no Novo Testamento, Jesus diz isso, né? Jesus fala, olha, a escritura inteira fala sobre mim. A escritura inteira aponta para mim. Tudo que está escrito aqui é sobre mim. Jesus diz isso. E eu já falei isso. Quando Jesus diz isso, não existiu o Novo Testamento. Quando Jesus diz isso, gente, só tinha o livro dos profetas e o Pentateuco. Não tinha as cartas de Paulo, não tinha o livro de Atos, não tinha nada disso, né? Então, o que Jesus está falando? Do Antigo Testamento. Jesus está dizendo que o Antigo Testamento fala dele, aponta para ele, né? E é isso daqui está apontando realmente para Jesus, tá? E Deus também está falando isso aqui sobre o Egito. Então, o Egito está se achando, o Egito fica falando mal do Deus de Israel. O Egito está achando que o povo de Deus é fraco. O Egito está tirando uma do povo de Deus ali do reino de Judá, achando que eles vão ser invadidos pela Síria, tirando uma de Deus, né? Eles estão achando que está tudo bem, mas não está tudo bem não. Deus está chegando. E Deus está chegando como uma nuvem ligeira. Deus não vai avisar que está chegando. Deus vai chegar e quando vê, de repente, Deus chegou. Aí Deus agora começa a falar que o sinal de que ele está vindo é isso, de que egípcio vai brigar com egípcio, irmão vai brigar com irmão, cidade contra cidade, reino contra reino, e é o sinal que ele está vindo. E no Novo Testamento, como eu disse, a Bíblia diz isso, que o sinal de que Deus está vindo, né, Deus começa a dar vários, explicar para a gente os sinais de que está próximo à volta de Jesus, né? E são esses os sinais, né? São esses os sinais do esfriamento do amor, né? Pai matando filho, filho matando pai, né? O errado começa a parecer certo para todo mundo, né? Começa a ser comum o pecado, o mal, o que é certo é que passa a ser o errado, né? E a Bíblia vai dizendo tudo isso. E é isso que está falando aqui no versículo 2 também, né? Deus alertando o povo lá do Egito. No versículo 3, então, diz assim: e o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. E eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Então, aqui Deus está falando que quando isso acontecer, quando egípcio começar a brigar com egípcio, irmão com irmão, guerra com guerra, vai ter reino brigando com reino, todo mundo brigando, né? Eles vão começar a buscar conselhos, eles vão começar a buscar orientações, em vez de buscar orientação em Deus, eles vão buscar orientação entre eles. Eles vão buscar conselhos entre eles, o que eles devem fazer. E Deus está falando que Deus vai destruir todos os conselhos que surgirem. Tudo que eles falarem que deve ser feito, Deus vai destruir, não vai dar certo. Não vai dar certo. Todo mundo tem que sentar e um tem que falar por vez. Assim não vai ter briga. Não vai dar certo. Vai brigar. Pode um falar por vez, mas vão se matar. Né? É isso que Deus está falando. Porque tem que consultar a Deus. E eles não vão consultar a Deus. Então Deus vai destruir todo o conselho deles. E então eles vão começar a consultar os ídolos. Eles vão começar a consultar os feiticeiros. Eles vão começar a consultar aqueles que ficam falando com mortos. E então, nada vai dar certo. Nada do que for dito vai resolver esse problema. O negócio vai piorar cada vez mais. O amor vai cada vez mais piorar, eles vão se destruir cada vez mais, vão brigar cada vez mais. É isso que Deus está falando. Nada disso vai resolver. E vocês vão ficar se matando cada vez mais. Porque vocês não estão buscando, vocês ficam brigando entre vocês e buscando vocês seus próprios conselhos. Então, no versículo 4, Deus diz: então eu vou entregar vocês para um senhor cruel. Eu vou deixar vocês na mão de um rei cruel que vai dominar vocês. Esse rei vai ser muito ruim para vocês. E eu estou prometendo isso. E, gente, o Egito ele vai ser tomado pela Síria. Parece que não, né? O Egito está se achando muito, mas ele vai ser tomado pela Síria.
Mas vai ser bem mais pra frente, tá, gente? Bem mais pra frente. Judá vai ser bem antes, né? Mas bem mais pra frente, acho que 600 e pouco antes de Cristo, eu acho que é que eles vão ser tomados. O Egito, tá? Então, realmente, eles ainda vão criar uma resistência, mas por fim vão ser tomados, tá? E é isso. Quando eles forem tomados, eles vão ser tomados com crueldade também. A Assíria vai dominar eles com crueldade. E depois eles vão ser tomados também pelos persas. E depois eles vão ser tomados também por Roma, né? Pelo Império Romano, mais pra frente. A gente vai ver, eles vão ficar sendo dominados realmente. Mas eles têm uma resistência muito grande. A gente vai ver isso. Eles são sempre uma das últimas nações a serem tomadas. Sempre, sempre. Eles são muito fortes, né? Eles são muito resistentes. Mas são tomados. E são tomados por dominadores mais cruéis do que eles, né? Deus está dizendo isso, vocês são cruéis, mas vocês vão ser dominados por pessoas mais cruéis do que vocês. E é isso que realmente vai acontecer. É isso que realmente acontece na história. Aí no versículo 5 agora, lembra que eu havia falado que o rio Nilo é muito importante para o Egito? O rio Nilo é essencial para o Egito. O que fazia o Egito ser a potência que ele era o rio Nilo. E agora Deus vai começar a falar sobre o rio Nilo, que é o que eles se sentiam tanto. Eles se achavam por causa desse rio. E Deus diz que vai secar. Deus diz que vai secar os mares deles, os rios dele, não vai ter mais água lá no Egito. É isso que Deus está dizendo aqui. Os rios de vocês, a partir de agora, vão ter mau cheiro. Vai se esgotar os canais do Egito, não vai ter mais canal de água no Egito. Vocês vão parar de se sentir. As canas, né, que são ali... que precisam de água para viver, né? Os juncos, as canas para escrever papiro, né? Usavam junco para fazer papiro e tal. As canas, os juncos vão murchar, porque não vai ter água no Egito. Vocês se acham por causa da água que está aí? Não vai ter mais água. Eu prometo isso, não vai ter mais água. Aí então no versículo 7, Deus continua falando. A relva junto ao rio, né? O verde que tem ali junto ao rio, né? Junto às ribanceiras dos rios, né? E tudo que foi semeado, tudo que foi plantado ali junto ao rio vai secar. Não vai ter mais planta, não vai ter mais árvore, não vai ter mais nada. Vai tudo secar porque não vai ter árvore. Será arrancado e não vai mais existir. E neste momento, no versículo 8, Deus fala por meio de Isaías, porque esse povo está se sentindo, né? E nesse momento, e eles achavam impossível eles serem dominados por alguém, né? E no versículo 8, Isaías fala, e os pescadores, né? Hoje, os pescadores são todos felizes lá buscando peixe, mas eles vão gemer, porque não vai ter peixe, não vai ter água. E eles vão suspirar, né? Todos os que lançam anzol ao rio vão suspirar. E os que estendem a rede sobre as águas vão desfalecer, porque não vai ter mais peixe. Versículo 9. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco, né? A gente acha, às vezes, que pano só é feito com animal, né? Às vezes a gente pensa, pano só é feito com, sei lá, pelo de ovelha, né? A gente fica pensando isso. Mas não, o linho fino e o pano branco, eles são feitos, principalmente no Egito antigo, eles eram feitos por meio de plantas, eram plantas específicas, né? Usava o caule da planta, a planta específica, eles eram feitos dessa forma, tá? Então, é por isso que Deus está falando isso, não vai ser mais feito. Não tem como fazer linho fino, porque não tem água, a planta se alimenta da água, não tem água, não vai ser feito. Então, as pessoas que trabalham fazendo linho fino, vão se envergonhar porque não vão ter mais como trabalhar. As pessoas que fazem pano branco não vão ter mais como fazer. Versículo 10. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma, né? Então, o fundamento, o que sustenta o Egito, vai ser quebrado. O rio Nilo vai desaparecer, os mares, os rios ali que eles se acham tanto, né, não vão mais sustentar eles ali. E isso vai fazer com que eles percam o fundamento deles de se acharem tanto, de se acharem tão importantes, né? E todos aqueles que dependiam disso para viver vão morrer de tristeza, porque não vão ter mais dinheiro, não vão ter mais salário, né? Versículo 11. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios
conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Zoan era o local, a gente viu Zoan quando a gente estudou lá o Êxodo. Na época do Êxodo, o Faraó, ele morava em Zoan. Então, os milagres, a maioria dos milagres que aconteceram foi em Zoan. Tá? Então era um lugar muito importante onde o faraó vivia, tá? Mais para frente, nessa época, Zoan já não é mais a capital do Egito. A capital do Egito é Mênfis. Mas era um lugar muito importante, porque já foi morada de faraó, né? Ali na época do Êxodo, tá? Então é muito importante essa Zoan. E aqui ele diz, né, que os príncipes lá de Zoan, eles são loucos. Eles vão dar conselhos para Faraó, só que eles são brutos, eles são ignorantes. E quando eles vão falar com Faraó, eles vão e falam assim para Faraó: oh, Faraó, eu sou filho de sábio, eu sou filho de homem inteligente, eu sou filho de homem sábio. Eu não sou filho de rei, por acaso? Eu sei o que eu tô falando, me escuta, né? E se acham, né? Porque ele é um filho de sábio, ele é inteligente, né? Como se o filho de Salomão fosse ser sábio, né? Até Salomão ali, né, caiu, né? Então, é nesse sentido que eles falam. E Deus está falando, vocês estão agindo sem sabedoria nenhuma. E vocês ainda julgam-se sábios por causa dos pais de vocês. Ah, meu pai era sábio, eu sou sábio. Ai, meu pai e meus ascendentes eram reis, então eu tenho conselhos bons para dar. E não, e vocês vão acreditar nos conselhos dessas pessoas por causa das aparências. E elas não têm nada para aconselhar, mas por causa das aparências vocês vão acreditar. Aí no versículo 12 Deus diz: mas me digam agora, onde estão os sábios de vocês? Cadê eles? Chamem eles agora. Falem para eles dizerem o que Deus vai fazer com o Egito. Se eles são sábios mesmo, diz para eles, fala para eles falarem para vocês. Então no versículo 13 continua, Isaías falando: loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, que foi o que a gente acabou de falar. Enganados estão os príncipes de Mênfis, tá? Mênfis e Nof é a mesma coisa, tá? Nof era o nome antigo de Mênfis e é a capital do Egito, tá? Então, os príncipes também da capital do Egito também estão enganados, eles estão errados. Então, aqui está dizendo que os príncipes de Zoan são orgulhosos. Eles se acham, porque são filhos de sábios, porque são filhos de reis, eles sabem tudo que dizem, né? E os de Mênfis, os da capital, estão enganados, eles estão errados. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos, né? Então, o Egito está tropeçando por causa do conselho deles. O Egito tem errado por causa do conselho deles, o conselho que eles têm dado. Eles têm dado conselhos ruins. E o povo do Egito tem escutado. E o povo tem tropeçado porque tem escutado o conselho errado. Aí no versículo 14 então diz: o Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Né? É engraçado, teve uma vez que a gente estudou, foi na época de Josafá, né? Foi Micaías, acho que é Micaías, o profeta Micaías, né? Aí tem um momento que o profeta diz assim: eu vi Deus sentado no trono dele, e Deus diz assim: eu vou destruir Acabe. Eu vou destruir Acabe, chegou a hora. Mas eu quero ver um jeito legal de enganar Acabe. Como é que a gente vai enganar Acabe? Eu preciso de um jeito legal de fazer Acabe se enganar. E Deus falou: alguém tem uma sugestão? No céu. Micaías diz isso, a gente já estudou. E Deus fala isso lá no céu. Alguém tem alguma sugestão, gente? Como que a gente vai enganar Acabe? Quero enganar Acabe aí pra Acabe acabar morrendo aí, pra guerra morrer. Como a gente faz, hein? E ninguém sabia. No céu ninguém tinha uma sugestão. E então chega um espírito maligno. E esse espírito maligno diz: eu sei como enganar Acabe. E Deus fala: como? Eu vou colocar a mentira na boca de 400 profetas. E ele vai acreditar nos 400 profetas. E Deus falou: então tá bom. Lembra? O espírito maligno que põe a mentira, né? A gente até falou sobre isso na época.
falar a mentira não foi ideia de Deus. E nem o povo do céu não chegou nessa conclusão. Os anjos não chegaram. Foi um espírito maligno que veio e falou: eu tenho a solução. Eu vou pôr a mentira. Lembra? E agora você vê que aqui diz que Deus colocou um espírito de confusão, né? Você vê que aqui Deus colocou um espírito de confusão, não é um espírito de mentira. É um espírito que a pessoa fica meio confusa. A pessoa não sabe o que está fazendo. Então foi o próprio Deus que pôs esse espírito. Sabe? A pessoa vai abrir a geladeira, vai pegar uma coisa, esqueceu que foi abrir na geladeira, né? É um espírito de confusão. A pessoa fica confusa, a pessoa não sabe o que está fazendo. E Deus colocou esse espírito neles. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então eles vão tentar. Porque assim, para você ter bons conselhos, você tem que saber o que você está fazendo, né? Conselhos de sabedoria tem que exercer um raciocínio, né? Lógico, você tem que pensar. Mas não, eles não vão ficar confusos e vão acabar pensando besteira, conselhos bestas, né? Fazer confusão ali. E é nesse sentido, aqui diz. Ah, a Silvana tá falando que na Bíblia dela fala de espírito perverso, né? Então, no original, no hebraico, fala espírito de confusão. É que assim, eles colocam como um espírito perverso, né? Porque é muito claro que Deus pôs esse espírito, né? Eu vou até ler aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, peraí. Eu ia ler esse daqui, mas esse daqui não dá. Deixa eu ler aqui, gente, os equiparados no hebraico pra gente ver. Que a Silvana e a Luciene falou que na Bíblia delas está como espírito perverso. Deixa eu ver aqui na Bíblia Strong. Peraí, rapidinho. Eu vou ver na Bíblia Strong, aí a gente vê direitinho as palavras que tem ali que coincidem com o hebraico. Peraí, gente. A gente está no versículo 14. A Maria Oliveira falou que na dela tá confusão. Peraí que eu vou abrir aqui porque na Bíblia Strong mostra como é o hebraico mesmo, né? Então aí não tem dúvida. É porque tem muita Bíblia que tem confusão de tradução, né? Tem uma tradução diferente. Peraí que eu tô indo, gente. Tá um pouco lenta aqui na internet. Tô indo aqui no dicionário Strong. Aqui. Capítulo 19. Versículo 14. Peraí, gente, tá indo. Meio lenta aqui a internet, mas tá indo. Ah, eu achei aqui um Strong.
Peraí, gente, aqui na internet também. Deixa eu ver na minha outra, pior que eu vou ter que sair aqui do... Peraí, acho que dá pra ver pelo Meet. Gente, peraí rapidinho que eu vou sair do Meet. Aqui pelo Meet fica mais fácil de eu ver. Pela minha Bíblia Strong. Aqui pela internet tá ruim. Aqui, 19. Gente, eu não consegui agora, assim, de imediato achar. Eu queria fazer o quê? Eu tenho uma Bíblia Strong. Nessa Bíblia Strong eu consigo ver outros versículos da Bíblia que foram usados esse mesmo termo, sabe? Porque assim, na Bíblia Strong, esse termo é o H5773, algo assim. Aí eu consigo ver onde mais na Bíblia foi usado esse termo, né? Então, e eu não tô conseguindo. Agora, assim, em cima da aula, eu não tô conseguindo. Nesse celular, eu não consegui mexer assim, em cima da hora. Então, mas aqui, pelo que eu pesquisei aqui na Bíblia Strong, aparece os significados. Apareceu realmente lá, estonteante, distorcer, sabe? No sentido de distorcer, no sentido de tontura, no sentido de confusão, no sentido de perversidade, mas não no sentido de maldade, mas no sentido de perverter, sabe? Igual, por exemplo, vou pegar aqui a tradução da palavra perverter. Pelo que eu entendi aqui, não é no sentido de perversidade, sabe? No perverter de mudar, né? Aqui, ó. Aqui. Agora eu achei o jeito certo. Existem dois tipos de perverter, gente, no nosso idioma, no nosso português. Eu achei o que eu tava tentando falar aqui, mas eu queria achar no Strong, eu não achei. Mas assim, existem dois tipos de perverter. Existe o perverter de perverso, de perversidade, de maldade. Existe esse perverter. E existe o perverter que você perverte algo. Por exemplo, eu estou pervertendo algo. Como que o perverter algo é eu fazer aquilo virar mal? Uma coisa, por exemplo, eu estou pervertendo o que está escrito no livro. Entendeu? Quando eu falo assim, eu tenho aqui um livro sobre a história aqui, mas eu perverti o que está escrito nele. Isso significa maldade? Não. Isso significa o quê? Que eu mudei. Então, o perverter tem o sentido de pervertido no sentido de maldade, no sentido de perversão, de malícia, maldade, e tem o sentido de mudança. Perverter no sentido de mudar, no sentido de alterar, entendeu? Quando a Bíblia coloca no de você está como perverso, não é perverso no sentido de perverso de maldade, mas no sentido de mudança, de alterar, tá? Eu não sei se deu para entender com esse exemplo que eu dei, acho que ficou bom com esse exemplo. Por exemplo, eu estou pervertendo o livro, né? O livro fala uma coisa, mas eu perverti o que ele diz. Ou seja, eu mudei o que ele diz. Ele diz uma coisa, só que eu tô... Isso, distorcer, a Silvana falou, seria distorcer, isso mesmo. Seria distorcer o que disse, entende? É que assim, no nosso idioma, quando a gente pensa em perverso, é que na verdade perverso já vem de perverso, né? Mas no sentido de perverter. Quando a gente pensa assim no nosso idioma, perverter. Perverter nem sempre é maldade. Perverter significa alterar. Eu vou perverter o caixa da empresa. Eu tô mudando o caixa da empresa. Eu tô alterando o caixa da empresa. Eu vou perverter o caixa lá da empresa porque tava errado. Eu vou alterar o caixa da empresa. É perverter o caixa da empresa, né? Então é nesse sentido, tá? Aqui tem até, ó, eu peguei até dois exemplos aqui, ó.
tem um exemplo que é para o perverso, para o mal primeiro, né? Que está escrito assim: as más influências pode perverter as pessoas. Isso sim é perverter de mal, né? De maldade. Ou seja, a má influência pode perverter a pessoa. Então a pessoa vai se perverter, né? Eu vou me perverter. Então eu posso realmente virar mal. Mas o que vai me perverter? A má influência. Então pode me perverter. Outro exemplo de perverter que não é de mal. Um exemplo de perverter que é de mudar, de alterar, que está escrito aqui. As influências bárbaras perverteram os costumes do país. Mudaram os costumes do país, entendeu? As influências bárbaras mudaram os costumes do país. E os costumes do país ficaram piores por causa da influência bárbara. Então, o perverter não é para uma coisa boa. Você nunca vai alterar para uma coisa boa, você vai alterar para uma coisa ruim. Então, perverter, igual, por exemplo, eu peguei esse livro e eu perverti o que ele tá dizendo, eu transformei o que ele diz para uma coisa ruim. Isso é perverter, né? Mas não significa maldade, mas é uma coisa que não é o correto, não é o que deveria acontecer, entende? Mas é nesse sentido que Deus está mandando realmente esse espírito. É no sentido deles não entenderem o que é certo, deles fazerem o que é errado, né? É nesse sentido que Deus está mandando esse espírito realmente. Mas não é um espírito maligno. Aqui está dizendo que é um espírito de confusão. Eles vão ficar meio confusos, né? E o próprio Deus está mandando esse espírito para eles ficarem confusos e não saberem o que estão fazendo, tá bom? Deu para entender, gente? Do jeito que eu falei? Porque existem esses dois tipos de perverso, né? Senão a impressão que dá é que Deus está mandando um espírito maligno e atazanar os outros, né? Deus não faz isso, gente. Deus não manda espírito maligno atazanar a gente, não. Tá? Então aqui Deus está mandando um espírito... Amém, Silvana. Deus está mandando um espírito de confusão, espírito de perversão, no sentido de perverter, no sentido de mudar, de alterar. Para quê? Para pior. Não é alterar para bom, é alterar para mal. Então, eles vão entender errado, né? Eles vão ter problema ali para entender, vão entender errado e isso vai dar mal. É nesse sentido. Aí então aqui diz no versículo 14 isso. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, entendeu? E estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito, viu? Não é um espírito maligno, é um espírito de confusão, espírito de distorção, realmente. E eles ficam como se fossem bêbados. Sabe bêbado que não sabe para onde vai? Bêbado que tá indo e bate e não sabe nem o rumo da casa? Bêbado fica confuso, né? É nesse sentido. Parece bêbado escorregando no seu próprio vômito, né? Bêbado, quando ele vomita, ele não consegue sair do vômito dele, né? Ele não tem a capacidade de conseguir andar e sair dali. Ele fica escorregando várias vezes e caindo no vômito dele. E ele não tem discernimento para conseguir andar bem ao ponto de sair dali. Ele consegue abrir a perna e ir para frente e sair do vômito. Ele vai ficar andando no vômito dele, caindo várias vezes no vômito dele, porque ele não tem capacidade, né? Ele fica confuso, ele perde o equilíbrio, perde a noção e não consegue andar direito. Aí é nesse sentido que está falando aqui. Deus pôs neles, no povo do Egito, lá nos chefes do Egito, nos príncipes do Egito, um espírito de confusão, né? E os conselhos que eles dão por causa desse espírito só confundem ainda mais o povo. Então, os conselhos que eles dão não são bons, são conselhos que confundem ainda mais o povo e eles ficam parecendo com bêbados que ficam vomitando, escorregando no próprio vômito. Então no versículo 15 diz assim: e não aproveitará ao Egito obra alguma que se possa fazer, a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. O que ele está querendo dizer aqui? E não adianta nada, né? Pode ser a pessoa mais importante do Egito, pode ser a pessoa mais humilde do Egito, pode ser o homem mais rico do Egito, pode ser o homem mais pobre do Egito. Eles não vão poder fazer nada para ajudar o Egito. De nada vai adiantar. Ele está falando aqui, e não aproveitará ao Egito obra alguma que se possa fazer a cabeça, ou seja, o homem importante, né? Ou a cauda, ou o homem pobre. O ramo, né? Ou o junco, né? O importante, o importante, o humilde, o pobre, o rico, não adianta nada. Ninguém vai conseguir resolver. Ninguém vai ter discernimento para conseguir resolver o problema em que eles se afundaram. Versículo 16. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres.
e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. As mulheres, né, elas tinham muito medo na guerra, porque os homens saíam para a guerra, as mulheres não saíam para a guerra. E as mulheres, quando chegava a guerra, elas tinham muito medo, porque as mulheres não sabiam manusear arma, nada, né, pegar um... E também não tem força física, né? Tem uma cena que eu vi, teve um alagamento aqui, né, no Rio Grande do Sul, e tem uma cena que foi mostrada de um homem e ele tava assim com a mão para cima carregando um bebê, a água batia aqui nele, ele com a mão assim carregando o bebê recém-nascido, bem pequenininho, o bebezinho, ele com a mão assim e com a outra ele segurando a mulher. Gente, realmente é um homem, uma mulher não consegue fazer isso. Me desculpa, mas há uma, por mais que a pessoa queira ser feminista, isso, aquilo, outro, né? É diferente. O homem tem mais força do que a mulher. O homem é mais forte que a mulher, né? Vou dar outro exemplo agora muito bom, né? Teve aí as Olimpíadas. Nas Olimpíadas, no boxe, tiveram dois probleminhas lá no boxe. Duas pessoas fizeram um exame e foi constatada o cromossomo Y. Só quem tem cromossomo Y é o homem. Mulher não tem cromossomo Y, mulher tem cromossomo X. E essas duas tinham cromossomo Y. Então, antigamente, pelo regulamento antigo, elas iam ter que passar para a Liga dos Homens, porque elas tinham cromossomo Y. E o restante do povo tinha cromossomo X. Então, assim, fisicamente, elas têm a estrutura de homem. Tanto que se vocês veem as duas, parecem homem, elas têm estrutura de homem, né? Elas são fortes como homem, estrutura de homem. E elas tinham cromossomo Y, tem cromossomo Y as duas. E hoje, por causa desse negócio, né, você é o que você quer ser, então elas se denominam mulheres as duas. E elas ficaram na Liga de Mulher. E o que aconteceu? Afinal, foram as duas, porque ninguém conseguiu lutar com as duas. Teve uma luta que teve uma mulher, uma boxeadora, que ela ficou poucos minutos e ela pediu para parar, que ela não aguentava mais apanhar, ela tava com muita dor. Porque a força física diferente de um homem, né? É um Y, é o cromossomo Y que tinha ali. E no final, as duas lutaram, os dois que tinha Y ali, né? As duas no final que tinham cromossomo Y lutaram entre si. E realmente não tinha como ser outra final. Tanto que pra final foi filtrando ali até que ficou as duas Y, né? Então não tem jeito, realmente, o homem ele é mais forte do que a mulher, né? E nessa época, quando tinha guerra, as mulheres ficavam com muito medo, elas começavam a tremer de medo. Imagina, um homem vindo pra guerra, né? Pra lutar, o homem corre mais rápido que a mulher, né? Uma mulher vai correr de um homem, o homem pega a mulher. A mulher corre menos que o homem, né? Então tudo isso é diferente. Imagina uma mulher numa guerra, ela vai correr, o homem alcança ela. A mulher se cansa mais rápido, né? É diferente, não é a mesma coisa. A mulher é mais frágil realmente. Não é que a mulher não é forte, a mulher é forte, mas o homem é mais, fisicamente é mais forte que a mulher. E é isso que acontecia aqui. As mulheres, quando ouviam falar em guerra, quando sabia que ia ter guerra, elas começavam a tremer de medo. Ficavam morrendo de medo ali. E aqui diz que os egípcios vão ficar assim. Quando os egípcios virem a mão de Deus chegando sobre eles, eles vão ficar igual a mulher quando vem chegando a guerra, né? Quando a guerra vem vindo, a mulher ficava morrendo de medo e indefesa, porque a mulher não tinha o que fazer. A mulher não era igual o homem que ia pegar a espada e ia lá pra guerra. Não, a mulher ficava morrendo de medo sem ter o que fazer. E os egípcios vão ficar assim quando Deus vier. Aí no versículo 17 diz: E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Lembra que a gente falou no início da aula de hoje? Eles achavam que o rei de Judá, o Deus de Judá era fraco? Eles ficavam, a impressão que a gente tem aqui é que eles ficavam achando que Judá era uma nação inferior, né? Porque assim, já foram escravos do Egito, o Deus deles permitiu que o reino norte fosse pego pela Síria, o Deus deles é fraco. Então eles ficavam falando que o Deus do reino de Judá era fraco, que o reino de Judá era fraco. A gente lembra que no Egito se falava outra língua, né? Quando a gente foi estudar sobre José,
A gente lembra disso. Tinha um intérprete ali quando José falava com os irmãos. Apesar de José saber falar a língua dos irmãos, né? Mas ele queria fingir que ele era outra pessoa. Mas se fala outra língua, não se fala a mesma língua. E aqui a impressão que dá é essa: é que eles consideravam Judá como se fosse um país, sabe? Como hoje o povo fica falando, é país de primeiro mundo, país de quinto mundo, é nesse sentido. E eles acabam considerando assim. Só que aqui está dizendo que neste momento, quando acontecer isso, aí sim eles vão olhar para Judá com respeito. Quando acontecer isso com o Egito, eles vão olhar para Judá com respeito e com espanto, com medo, por causa do Deus deles, né? Então aqui diz: todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles. A quem isso for dito, quem ouvir isso, vai se assombrar, vai ficar aterrorizado por causa do poder de Deus e como Deus ficou determinado em castigar esse povo dessa forma. Aí no versículo 18 diz assim: naquele dia haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico, né? Aqui diz que vai falar a língua de Canaã, tá? Mas assim, não é a língua de Canaã, do povo antigo de Canaã. Qual é o intuito daqui desse capítulo? O Egito tá menosprezando Judá e menosprezando o Deus de Judá. É esse o intuito. Então, um dia eles vão exaltar. Um dia eles vão querer ser igual. Então, eles estão menosprezando Judá, mas um dia eles ainda vão querer ser igual a Judá. Um dia eles ainda vão adorar o Deus de Judá. É nesse sentido, tá? O capítulo 19. E é isso que está dizendo agora. Haverá um dia onde no Egito terão 5 cidades em que será falada a língua dos judeus. E assim, no tempo, eu andei estudando, ali no Império Grego, ali na época de Alexandre o Grande, realmente vai ter isso, vai ter algum pedaço ali do Egito que vai falar hebraico, vai falar nessa época era mais hebraico, aramaico, eles vão mudando o idioma, né? Mas eles vão falar a língua dos judeus, realmente, lá para Alexandre o Grande, né? Então, pode ser que tenha se cumprido nesse período, tá? Mas é isso que está dizendo aqui, vocês ficam diminuindo tanto que vocês ainda vão querer ser igual a eles e vão amar o Deus deles, né? Então diz que vai ter 5 cidades onde eles vão falar a língua deles, vão falar o hebraico, né? Eles deviam detestar, né? Como se fosse uma língua inferior, né? Eles falavam o egípcio, era uma língua diferente, e eles achavam o hebraico, né? Uma língua inferior, o aramaico, o hebraico, uma língua inferior. Mas um dia eles ainda vão falar essa língua, que eles estão menosprezando tanto. Então aqui diz, né? E jurarão obedecer ao Deus Todo-Poderoso. E um dia eles ainda vão jurar obedecer ao Deus de Judá. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Gente, aqui Deus está mexendo muito com o Egito. Por quê? Porque o Sol é o Deus mais forte do Egito. É o Deus que o Egito mais, né? Adora, é o Sol. E aqui Deus está falando que uma dessas cidades, onde vai se falar hebraico, que vai se erguer um altar para o Deus de Judá, para o Deus de Israel, os próprios egípcios vão querer chamar essa cidade de a Cidade do Sol. Ou seja, a cidade do Deus mais forte. Eles vão reconhecer nesse dia que o Deus mais forte, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Judá. Não era o Deus Sol que eles... O Deus Ra, né? Deus Ra. O Deus Sol lá que eles adoravam. É isso que está querendo dizer aqui. Por isso que ele está falando sobre essa cidade do Sol, né? É nesse sentido. De realmente o Sol contrapostando... sendo um contraposto ali com o Sol que eles adoram. No versículo 19. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. E uma coluna vai ser erguida a ele, junto da fronteira do Egito. Hoje eles detestam, nessa época, né? Eles detestam o Deus de Israel, eles ficam menosprezando o Deus de Israel, menosprezando o povo, a língua do povo, ficam tirando uma. Mas um dia eles ainda vão erguer um altar ali. E o altar não vai ser erguido em qualquer lugar no Egito. Diz que é no meio da terra do Egito. E uma coluna vai ser erguida bem na fronteira.
São lugares vitais, assim, né? São lugares, assim, que representa... sabe aquele lugar onde você chega e fala, aqui nós adoramos tal Deus? É nesse sentido. Ia ficar assim, aqui no Egito nós adoramos esse Deus. É nesse sentido que Deus está dizendo aqui. Aí no versículo 20 diz assim, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. E quando isso acontecer, quando eles erguerem um altar no meio da cidade e uma coluna ali na fronteira, isso vai ser como um sinal para Deus, um testemunho de que Deus vai acudir eles quando eles pedirem socorro. Aí, olha só que engraçado, né? Ao mesmo tempo que Deus... E Deus vai dizer isso. Ao mesmo tempo que Deus está castigando, Deus vai falar que também vai dar o remédio. É nesse sentido. É bem legal. Deus está castigando, mas ao mesmo tempo Deus vai vir fazer o curativo. E ele diz isso aqui. Ele tá falando, não, ao mesmo tempo que isso vai servir como um testemunho meu de que eu vou acudir vocês quando vocês clamarem, né? Porque quando vocês clamarem a mim por causa dos opressores de vocês, eu vou levantar um Salvador que vai proteger e livrar vocês, né? Então, é claro que aqui está apontando para Jesus, né? Esse Salvador está apontando para Jesus, como Jesus já disse, a escritura inteira fala sobre ele. Aí no versículo 21 diz, e o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos a Deus, e os cumprirão. Né? Então, nesse momento, eles vão conhecer verdadeiramente o Deus de Judá. E não só vão conhecer, mas eles vão também reconhecer, vão sacrificar, vão ofertar e vão cumprir votos, vão fazer votos e vão cumprir os votos. Eles vão realmente se converter nesse sentido, né? Quando Deus se apresentar verdadeiramente a eles, e no momento que eles clamarem, Deus os acudirem, eles vão então se converter verdadeiramente a Deus e vão ter prazer em servir esse Deus que hoje, que nessa época eles abominavam, que eles ficavam menosprezando tanto, né? Nesse sentido. Versículo 22. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. E o converterá ao Senhor, e mover-se-á as suas orações, e os curará. Que bonito. Aqui está falando, Deus vai ferir o Egito, mas Deus também vai curar. Então, eles vão se converter a Deus, e as orações deles serão atendidas. E assim, Deus os curará. Que bonito, é isso que está dizendo. Versículo 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Do nada aqui meteu a Síria, né? Tá falando do Egito. Do nada agora fala da Síria. O que acontece? O Egito, ele estava apoiando a Síria. E a Síria estava querendo invadir Judá. E o Egito menosprezava Judá e o Deus de Judá. E Judá estava resistindo à Síria. E Judá vai resistir à Síria, não vai ser pega pela Síria e o Egito vai, gente. Olha que legal. O Egito vai ser pego e Judá não vai ser pega pela Síria, não. E o Egito menosprezando Judá. E então, aqui está dizendo, a Síria era uma outra potência também que era inimiga de Judá. Que era inimiga de Deus, que estava ali, né, indo contra, né, a gente lembra até que Isaías fala isso, né, que o rei da Assíria seria castigado por Deus, porque ele está indo além do que Deus mandou. Deus está usando ele como uma ferramenta de punição para o reino norte e para o reino sul, mas ele está excedendo o que Deus mandou, né, e agora a gente vê que legal, Deus fala sobre um momento onde Deus permitirá até mesmo que a Assíria se converta. Deus está falando isso. Não, eu vou ferir o Egito e eu vou dar a oportunidade do Egito se salvar. Mas eu também vou fazer isso com a Assíria. Eu não vou destruir totalmente a Síria, eu vou dar a oportunidade para eles se arrependerem também. E a gente vai ver isso mais pra frente com Jonas, né, e Nínive. E que legal, né, isso está dizendo aqui, eu vou dar a oportunidade para eles se arrependerem também. Então aqui diz no versículo 23, naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria,
E os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios, né? Então, neste momento, a Assíria e o Egito vão servir quem? A Deus. É isso que está dizendo. Os dois vão se converter a Deus. E não vai ter mais guerra. Não vai ter mais problema do Egito ir para a Síria, da Síria ir para o Egito, deles ficarem se engalfinhando, né? Aquele medo de um atacar o outro. Não. Eles vão ser unidos, vão se unir para juntos servirem a Deus. As nações se unindo, sem guerra, sem medo de uma tomar a outra, mas unindo-se com o propósito de servir a Deus. Que legal, né? E é sobre hoje, né? Sobre os gentios, né? Que se unem hoje na igreja, né? Na igreja de Cristo. Não estou falando de local físico, não estou falando templo religioso. Eu estou falando na igreja, o corpo de Cristo, nós. Né? Essa união que há entre nós e alguém. Hoje não tem ninguém aqui da África, mas às vezes fica a gente aqui da França online, né? Fica a gente de Moçambique, fica a gente do México, né? E é isso, né? É isso, essa união de nações e sem esse medo, sem esse receio, né? Entre nações, mas unindo-se com o mesmo propósito de servir a Deus. Que bonito, né? Versículo 24. Naquele dia, Israel será o terceiro. Uau! Os que antes eram os últimos serão os primeiros. Olha que legal, vocês estão vendo? Israel vai ser o terceiro. O Egito e a Síria, que menosprezavam e perseguiam e perturbavam ali o povo de Deus, serão o povo de Deus e serão contados primeiros, né? Primeiro, e o terceiro será Israel. Que legal. Então aqui no versículo 24 diz: naquele dia Israel será o terceiro, junto com os egípcios e com os assírios. Então os egípcios primeiros, os assírios e então Israel. E serão uma bênção no meio da terra. E a Bíblia diz isso mesmo, né? A gente vai ver no Novo Testamento que há um propósito dos judeus, do povo escolhido por Deus, dos descendentes de Abraão, não crerem ainda em Jesus. E tudo isso é bíblico. Paulo diz, há um propósito e tem que se cumprir esse propósito. Né? E quando eles começarem a se converter, é um dos sinais que Jesus está voltando, porque o povo dele vai começar a entender, o povo de Deus. Mas essa confusão que está sendo dada na mente deles, que eles não conseguem aceitar que Jesus é o Messias, é de propósito, a Bíblia diz isso, que é de propósito para que haja tempo da conversão dos gentios. É para que os gentios sejam salvos que Deus está bloqueando a cabeça do povo dele, que ele escolheu. Que legal, né? E é nesse sentido aqui. Então, realmente, eles vão ser os últimos ali, né? Mas é interessante. Para que nós sejamos salvos, para que os gentios sejam salvos. Então, no versículo 25, para finalizar a aula de hoje, amém? Diz assim, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo. Ah, que bonito, né? Então, aqui diz que por tudo isso vai acontecer, porque Deus vai abençoar eles. E quando Deus abençoar eles, Deus vai dizer o seguinte: bendito seja o Egito, porque é meu povo. Uau, que lindo. Aqui é a conversão dos gentios, né? Um povo que não era de Deus. A gente lembra que só o povo de Israel era de Deus, nenhum outro era. Mas aqui já está prevendo que um dia o povo do Egito seria o povo de Deus. Um povo que antes menosprezava a Deus, né? Um povo que antes duvidava, acreditava em outros deuses, né? Fazia um monte de pecado, um monte de atrocidade. Não, será chamado de povo de Deus quando se converterem. E a Síria será chamada de obra das minhas mãos. Eu vou abençoar a Síria, dizendo que eu a formei, eu a criei, eu a fiz. Que lindo, né? E para Israel eu direi, abençoando a Israel, esta é minha herança. Que diferença, né? Que bonito. É bonito que, assim, os gentios, Deus vai reconhecer que é o povo dele,
Os gentios, Deus vai reconhecer que os criou, os formou e são obras da mão dele. Ele não vai rejeitar. É isso que ele está dizendo. Deus está dizendo: eu não vou rejeitar os gentios, porque também são obras das minhas mãos. Mas há uma diferença. Somente Israel é herança. Não fala isso dos outros, né? Israel é herança. E realmente, às vezes dá meio até um ciúmes, né? Teve uma vez uma aluna falou pra mim: ah, mas por quê, né? Deus é só Israel, só Israel. Dá até meio um ciúme, né? Dá mesmo, né? Quando a gente pensa, né? Às vezes dá vontade até da gente ser judeu, só pra gente estar no meio, né? Pra gente também se sentir, né? Como esse povo escolhido, né? Mas não há como não falar que há uma diferença, né? Deus não rejeitou ninguém, é o que Deus está dizendo aqui, né? Deus ainda dirá dos gentios que é o povo dele, e ele não rejeitará as obras das mãos dele. Mas a Israel ele dirá: essa é minha herança, esse povo é minha herança. Israel é a herança de Deus. Há uma diferença, né? Há uma diferença aqui. E não tem como não reconhecer isso, né? Realmente, o povo de Israel é um povo diferenciado, né? Os judeus são um povo diferenciado. E é isso, tanto que a Bíblia diz até que eles vão ter um julgamento separado, né? O julgamento deles não é junto com o nosso, não, é um julgamento separado. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? Então o julgamento deles vai ser separado do nosso, dos gentios. Porque para eles foi dado mais. E mais vai ser cobrado, né? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. A aula hoje foi muito boa. Espero que vocês tenham gostado também. Eu gostei. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu só desconectar aqui.